Só para a gente atualizar essa questão das negociações, então, né, porque não são poucos os burburinhos aqui dos últimos dias com relação a jogadores, né, que devem chegar ao Atlético. Então, o Júnior Santos teve a sua contratação encaminhada pelo Atlético, o que a gente teve de informação hoje cedo é que está pelos últimos detalhes, 8 milhões de dólares seria a proposta final, né, aliás, o acordo final do Atlético para o Botafogo e vai fazer esse contrato com o Júnior Santos por 4 anos até o final de 2028, então o jogador que chegaria aos 30 anos para reforçar a equipe. O técnico Cuca falou que tem essa expectativa de 2 atacantes, né? Júnior Santos é um, o Coelho a gente sabe que também é outro que está por detalhes para ser anunciado, também existe bastante otimismo do Atlético Mineiro em conseguir fechar a negociação com o Atlético Paranaense. E apareceu um outro nome aí, voltou a aparecer na verdade nos últimos dias, né, Mari? A gente até estava conversando sobre isso um pouco antes. O Bruno Henrique, o Atlético chegou a fazer uma consulta sim pelo Bruno Henrique, tem conversado com o Flamengo nesse sentido de entender o que precisaria para tirar o jogador do Flamengo, mas é uma negociação vista com muita dificuldade, porque o Flamengo não vai liberar para o Atlético, que é um rival nacional, né, por menos que a multa contratual do Bruno Henrique. Eu não tive acesso a esse valor, mas seria um valor bem alto, então o Atlético teria que fazer um investimento bem alto para conseguir tirar o Bruno Henrique do Flamengo neste momento. Bruno Henrique que tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. Antes de falar do Clássico, eu quero atualizar essa questão do mercado da bola. Júnior Santos, então, chegando ao Atlético, a gente já conversou muito. O Atlético se colocou na posição de que ele vai fechar o valor, porque ele amanhã tem jogo e o elenco não tem tem 2 reforços que vieram do negócio do... Não, tem 3, só Natanael, né? Chegou. Do negócio do Paulinho também, né? Mas precisa reforçar a equipe, Mar. Chegou nesse ponto. Sim, precisa. Porque o Atlético, na temporada passada, poderia ter feito uma campanha espetacular. Poderia ter feito um ano incrível se, por exemplo, tivesse na próxima Libertadores. Se terminasse o Campeonato Brasileiro em 5º, talvez. Ah, mas perdeu as 2 finais. Mas só perdeu as 2 finais e só na última rodada ficou na luta para não cair porque não tinha um elenco grande. Porque se tivesse um elenco maior, perdeu as 2 finais. Cara, perder final, acontece. Mas o resultado tá em 5º no Brasileiro, pegou a vaga. Mas isso não. Ter ficado em 10º, sei lá qual, nem lembro, 3º, 4º no Brasil, 12º, eu acho, né? Queima o filme. Compromete, né? E precisa ter um elenco maior. O Júnior Santos é a reposição do Paulinho? Não. Não? Não, porque quando o Atlético precisava trabalhar um pouco mais o jogo por dentro, o Paulinho recuava e tinha características técnicas completamente diferentes do Júnior Santos. O Júnior Santos, para mim, como eu já falei, é um atacante forte fisicamente, muito rápido, muito veloz, e pode fazer uma boa dupla de ataque com o Hulk, por exemplo. Aí a característica completamente diferente do Daverson. O Daverson é muito mais referência, muito mais pivô, muito mais 9 do que o Júnior Santos. O Júnior Santos vai tentar aproveitar, caso seja utilizado como dupla, e vai tentar aproveitar justamente o espaço que o Hulk vai atrair dos defensores para ele atacar o espaço. Agora a gente volta para aquela conversa que a gente, agorinha, teve do Zenit. O jogo duro. O Atlético, como a vitória trouxe, né, um interesse no nome do Bruno Henrique, mas aí o Flamengo não é que o Flamengo faz jogo duro, o jogador é do Flamengo, Jair. Paga aí, tá lá, paga salário e tudo mais. Não é que faz jogo duro, né? Não tô afim de... Só porque eu vou ser mala hoje. Hoje eu acordei e não tô afim de liberar o Bruno Henrique. Nós estamos falando do Bruno Henrique, de um dos principais jogadores nos últimos anos. Que tem contrato. Que tem contrato. Contrato longo ainda. Olha, não renovou sabia, por 3 querendo. anos. Então pode... Claro que não vai levar. Não é assim que funciona. Pode até levar, Pode mas levar, paga. mas vai ter que ser perto da multa. E a multa, geralmente, para o mercado brasileiro, que virou prática recorrente das diretorias, é uma multa alta. Justamente para não perder para o rival direto. O Bruno Henrique aí seria o tal jogador importante que o Atlético estaria negociando, que o Vitor tanto falou? Não que é exatamente esse, mas chegaria com esse peso? Sim. De um jogador importante? Claro que sim. Um jogador grande, gigante, imenso. O que mais? Para continuar aumentando. Acho que parou, né? Hiperbólico. É claro que sim. É um jogador que assusta o mercado. Só que aí, de novo, o Atlético estaria caindo. Se puder trazer, tem que tentar. Claro. Mas média de idade alta. Isso aconteceu muito na temporada passada. Davidson com 32, Hulk com 38, o Bruno Henrique está com 34. O Júnior Santos. Júnior Santos com 30. E o Paulinho era mais novo. É mais novo, né? O Paulinho não morreu.
Sobre o clássico, para abrir a temporada, quem chega mais animado? O Cruzeiro, né? Claro. Isso daí é indiscutível. Dos últimos anos, eu acho que, pegando aí no ano terrível do Cruzeiro ali de 2019, é o ano que o Cruzeiro mais faz força, né? Porque antes a gente falava o Atlético sem pensar muito em favoritismo, né? Hoje não é assim, né, Jailson? Não, agora não tem nem discussão. O torcedor do Cruzeiro está na expectativa com que o jogo aconteça e o torcedor do Atlético Mineiro não queria nem que o jogo acontecesse. Pensando assim, para que vai ter esse jogo agora, logo no início da temporada, logo em janeiro e tudo mais, e o torcedor do Cruzeiro não. Vai ter logo um clássico e tudo mais contra o maior rival, porque o Cruzeiro mexeu e muito com o mercado nessa virada de ano. Ao contrário do Atlético. Veremos, então, neste sábado, tá? Atlético e Cruzeiro pela FC Series lá nos Estados Unidos, um amistoso para iniciar a temporada. A gente já pode ver o que a gente pode esperar desse jogo, Marra? Não, do Cruzeiro, já tem um tempo maior treinando, né? Poucos dias, mas é verdade. Mas já jogou, né? Muito mais empolgação. O Atlético ficou cheio de dúvidas. O Cruzeiro teve manutenção do trabalho do técnico. O Atlético tem um técnico que conhece o ambiente, mas não é o mesmo técnico da temporada passada. Em relação... Pode responder isso de uma vez? Rápido. O Atlético deve jogar com 2 atacantes. Lembro de estar aí ao seu lado, ou mostrando, pós uma entrevista coletiva do técnico Cuca lá em 2021, quando ele falou de jogar com 2 atacantes, nenhum enfiado. Os 2, tendência entre zagueiro e lateral. Isso abre espaço por dentro, deve ter um meio maior, com mais jogadores. Um desses jogadores de ataque certamente é o Hulk, né? Sim. O outro deve ser o Júnior Santos, mas amanhã não tem Júnior Santos. O Atlético está perto de anunciar o acordo com o Júnior Santos. Aí eu jogo a pergunta para a turma. Essa eu tenho que falar também com o Thiago Fernandes. Não posso deixar de fazer essa pergunta para o Thiago Fernandes. Dola, é o substituto do Paulinho? Assim, depende de qual análise que a gente vai fazer, né? No campo, no time titular do Atlético, principalmente o de hoje, né? Ele vai entrar na vaga que foi deixada pelo Paulinho. Se a gente for discutir qualidade, projeção, né? O tanto que o jogador ainda pode entregar e o tanto que já entregou, né? Ainda considerando que o Paulinho já estava no Atlético há 2 anos e performando muito bem no Atlético há 2 anos, eu não coloco no primeiro momento no mesmo patamar. O Júnior Santos tem que chegar e no Atlético repetiu, principalmente 2023 dele do Botafogo no Atlético. E também a gente tem que dar valor para a contratação, porque, querendo ou não, é o artilheiro da última Copa Libertadores. Sim. É um jogador que chega, é uma ótima contratação, mas eu ainda coloco o Paulinho nesse momento, ainda mais pensando que o Paulinho tem 24 anos contra 30. Né? O Paulinho já fez 60 participações em gols nas últimas 2 temporadas. Quando eu vejo, no geral, eu ainda prefiro o Paulinho e acho que o Atlético teria a ganhar mais tendo o Paulinho por muito mais tempo. Mas a diretoria agiu bem no mercado, trouxe um bom nome por um valor que ainda é bem menor do que o que arrecadou com o Paulinho. Claro que o valor de mercado dos 2 é muito diferente também, mas foi uma boa contratação, independentemente de qualquer coisa. Olha só, olha que curioso como que é complicado quando a gente analisa o número frio, né? Analisar somente o número. Você citou a temporada do Júnior Santos, principalmente a temporada de 2023, que foi uma temporada muito boa do Júnior Santos. É porque ele até jogou mais também. Jogou mais, né? jogou... Olha só, é isso. Vou analisar o número frio, tá, Dola? Não tô puxando a orelha em nada que você falou. Tô analisando o número frio e colocando, abrindo por debate, tá? Não tô burrifando comentário de ninguém, né? Não tô burrifando como normalmente eu faço. Mas aqui na apresentação... Não, eu sei que você tem uma questão pessoal comigo, isso, exatamente. Resolve lá fora. Vamos fingir que não é isso. Lá fora. Vamos fingir que não é isso. Mas na temporada de 23, ele teve 10 participações em gols. Foram 7 gols e 3 assistências. Se eu não me engano, o número é esse, tá, gente? Às vezes vocês podem até olhar aí. Mas na temporada passada, é o mesmo número de jogos, tá? 50 jogos em 2023, 50 jogos em 2024. Em 2024, ele faz 20 gols, sendo 11 na Libertadores, e tem 3 assistências ou 4 assistências. Enfim, em números, a temporada 24 dele foi melhor que a de 23. Mas é porque na Libertadores tem aquele jogo que ele faz já 4 gols num jogo só. Calma, Dola. Não precisa, eu só tô colocando os números. Sei. Eu só tô colocando os números.
eu também concordo com você que, de forma efetiva para o Botafogo, ele foi melhor em 2023. Porque em 2023, além dos gols, da assistência, ele fazia também o penúltimo passe, que é algo importante também dentro da dinâmica do jogo. Mas o ano dele foi perfeito, cravou, viu? Cravei, né? Cravou, então, acabei de ver aqui, cravou. Ufa, que bom. Então, assim, os números dele, ele vem credenciado para o Atlético muito bem, com Sim. duas boas temporadas, duas temporadas importantes dentro do cenário do futebol brasileiro e continental. Ele é o atual campeão da Libertadores, ele é um cara que entrou no jogo, manteve a qualidade do Botafogo, foi a válvula de escape do Botafogo no jogo contra o Atlético e marcou um gol. Então, assim, é um jogador importante, é um jogador que eu vejo qualidade, eu vejo que o Atlético foi muito bem no mercado, da mesma forma que eu critiquei o Atlético aqui em várias oportunidades e vou continuar criticando quando tiver que criticar, que meu trabalho é esse, eu não trabalho para o Atlético, eu não trabalho para o Cruzeiro, eu não trabalho para o América, eu trabalho para a Band e sou independente jornalisticamente. Então não vou ter problema nenhum de criticar nenhuma das gestões, tá? Então fique entendido. Eu vou começar falando também de mercado, porque o Atlético acertou a contratação do Júnior Santos, né, atacante de 30 anos do Botafogo. O Galo vai pagar 8 milhões de dólares para contar com ele, porque a proposta inicial era de 7 milhões, mas o Galo elevou os valores, né, chegou a 8 milhões, ou seja, quase 50 milhões de reais para poder contar com o Júnior Santos, que foi o artilheiro do Botafogo na última Libertadores, né. O Galo segue de olho em atacantes no mercado, essa posição é prioridade para o clube que perdeu uma das suas principais referências, o Paulinho, que foi para o Palmeiras. Então o clube segue negociando com o Coelho do Atlético Paranaense, tem o desejo de contar com ele também, mas encerrou as negociações pelo Soteldo dos Santos. O Soteldo, né, era um pedido específico do Cuca, trabalhou com ele no Peixe, o Cuca vinha inclusive conversando diretamente com o Soteldo na tentativa de trazer o Soteldo para o Galo, mas o Santos foi irredutível, quer contar com o jogador nessa temporada, então o Atlético encerrou, né, as negociações pelo Soteldo. A preocupação com o ataque é grande, porque além do Paulinho, né, que era a dupla do Hulk, era um jogador titular absoluto na equipe, também perdeu opções de banco, né? O Kardec, o Vargas também não continuaram. Bom, agora em relação, sim, à preparação, né, do Galo. Como você disse, o Galo chegou na quarta-feira, já à noite, bem tarde, né, aqui em Orlando, ao contrário do Cruzeiro, que já está desde segunda-feira da semana passada. O Galo teve pouco tempo para poder se preparar para essa estreia no Clássico amanhã. Chegou na quarta-feira à noite, ontem, treinou em 2 períodos aqui em Orlando, no centro de treinamentos do Orlando City, mas as 2 atividades foram fechadas para a imprensa. No final do dia ontem, o Atlético até divulgou, né, algumas imagens desse treino, mas imagens feitas pelo próprio clube. E aí você sabe, né? Imagem feita pelo clube, eles só divulgam aquilo que eles querem mostrar, então eles não vão dar muitas dicas para a gente, não. Hoje à tarde, o Galo faz o último treino de preparação para o Clássico, que também vai ser fechado para a gente, então o Cuca vai, de fato, fazer mistério em relação ao time que ele vai mandar a campo nessa estreia. A nossa expectativa, claro, né, vem em campo os principais jogadores do Atlético, o Hulk, o Scarpa, o Guilherme Arana e também aqueles reforços já confirmados, Patrick, Gabriel Menino. E olha só, hoje ainda, né, alguns jogadores do Atlético vão participar de uma ação promovida pela organização do torneio. Eles vão visitar um dos parques aqui de Orlando, Joana. Eu não sei se você já andou na montanha-russa do Hulk, mas hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ver o Hulk andando na montanha-russa do Hulk, olha só. Torcida atleticana, negócio fechado, Júnior Santos é do Galo. Pra alegria do torcedor, tô muito feliz com essa grande notícia, com essa baita notícia. Vamos torcer para que o Júnior Santos chegue aqui no Galo e jogue muita bola. Junto com ele também tá vindo o Coelho. Tem outros nomes também já circulando. O nome de Wendel, Claudinho. O Galo não para no mercado da bola. Vendeu o Paulinho, tá com o dinheiro em caixa. Vamos com tudo, os 4Rs. Quer fazer um time do Galo, um time super competitivo, né? E assim, o torcedor atleticano tem que ficar feliz porque o Júnior Santos jogou muita bola na última temporada. E eu tenho certeza que vai jogar também muita bola nessa temporada. É um cara super rápido, ataca muito bem espaço, é muito habilidoso, tem muita velocidade, faz gols, dá assistência. Então assim, Júnior Santos é do Galo. É isso, eu tô muito feliz. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa contratação do Júnior Santos. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.